O direito é uma ciência? Como assim? Ué, vamos lá que eu te explico nesse vídeo. Bom, a primeira coisa para a gente começar essa conversa é justamente definir o que é ciência. Ciência tem uma definição que eu gosto, que, enfim, eu adquiri nos meus estudos e estou observando também, que, enfim, eu até coloquei no papel, então eu vou ler para você, que diz que ciência é o sujeito que busca conhecer o objeto por meio de investigação. No caso, esse sujeito seria justamente o pesquisador. O conhecer seria justamente o ato de acessar o conhecimento. E o objeto é tudo que se pode falar sobre. Então, por exemplo, a gente está aqui numa conversa se o direito é uma ciência. Se a gente consegue ter essa conversa sobre direito, sobre instrumentos do direito, sobre disciplinas do direito constitucional, civil, introdução histórica do direito, introdução ao estudo do direito, se a gente consegue ter essas noções, a gente tem um objeto que a gente consegue acessar por meio de investigação feita por nós, ou seja, nós como sujeito, nós como pesquisadores. Então sim, o direito é uma ciência, principalmente porque a gente consegue acessar conhecimento através de investigação. A partir disso, a gente consegue entender que a ciência para o direito estuda dois tipos de normas, digamos assim. As normas que são impostas pelo Estado e também as normas naturais dos homens. E aí a gente pode ver que as normas do Estado, normas naturais dos homens, a gente já teve essa conversa no vídeo anterior e eu quero trazer ela mais intensa nesse vídeo. Porque, por exemplo, quando a gente está falando sobre normas impostas pelo Estado, a gente está falando sobre o direito positivo, ou seja, sobre o positivismo. Já quando a gente fala sobre o direito como normas naturais dos homens, a gente está falando do justnaturalismo, ou seja, do direito natural. Então aqui é algo que fica intrínseco para a gente, ou seja, que fica claro que o direito não visa só estudar as regras, só as normas, mas também visa analisar e estabelecer princípios sobre fenômenos sociais. E eles podem ser diversos, podem ser os negócios jurídicos, casamento, compra e venda de casa, direito à propriedade também, então é bem amplo. A gente tem uma grande amplitude para estar estudando. Mas entrando mais no espaço agora sobre o debate do que é o direito positivo e o que é o direito natural, a gente tem o direito positivo justamente como o conhecimento científico. Ou seja, o conhecimento científico do direito positivo, ele segue os seguintes fatores. Ele tem um caráter descritivo, um caráter genérico, comprovado e sistematizado. Ou seja, aqui a gente vai trazer Hans Kelsen de novo, porque é justamente a aplicação do conhecimento por meio de uma verdade comprovada, ou seja, por meio do conhecimento científico que tenha trazido durante o processo esses fatores importantes para que ele seja consolidado. Aqui a gente trata sobre a certeza do direction, que na verdade pode ser traduzido do latim para a gente como o dever ser. Ou seja, o conhecimento científico interligado com o direito positivo tem justamente o caráter de demonstrar ou concretizar verdades que devem ser, ou seja, que obedecem o directum. Claro, a gente não vai abordar tudo do positivismo aqui nessa aula, mas caso você tenha interesse em saber mais sobre o positivismo e Hans Kelsen, deixa aqui nos comentários que eu vou estar analisando e produzindo um vídeo sobre, pra gente continuar a nossa conversa. Então, basicamente, no direito positivo, a gente tem justamente o conhecimento científico realizado, desenvolvido por meio de uma metodologia que garante a veracidade e a verdade do que está sendo colocado na mesa, né? do fato em si, ou melhor dizendo, da veracidade do conhecimento. E por meio disso direciona de maneira ordenada o pensamento para a elaboração da ciência. Então, basicamente, aqui a gente já traz a resposta inicial do vídeo. O direito é sim uma ciência. Mas aí a gente falou do direito positivo. Agora vamos falar sobre o direito natural, ou também conhecido como justnaturalismo. Aqui é mais simples. Aqui a gente sabe que o direito natural é justamente as normas intrínsecas, naturais
da natureza humana. Então, aqui a gente vai trazer justamente o conhecimento popular, que é desenvolvido durante os anos, a longo prazo, de geração para geração. Conforme é passado de geração a geração, a gente tem justamente o conhecimento dando andamento ou não. E aí a gente nota que o justnaturalismo ou o direito natural é uma maneira mais desorganizada de ver o direito, de estudar o direito, de entender o direito como ciência. Enfim, por mais que seja mais simples, essa é a ideia geral, mas caso você queira uma aula sobre justnaturalismo ou direito natural, me envie uma mensagem aqui nos comentários que eu também vou fazer, que eu também posso fazer uma sobre, ou melhor, posso fazer um diálogo, um debate entre direito positivo e direito natural, que seria bem legal. Então deixe nos comentários, não esqueça. O direito como ciência, ela tem justamente o objetivo de estudar e compreender as normas produzidas pelo Estado e também pela natureza do homem. Novamente, o direito não se limita justamente às regras, mas sim também a fenômenos sociais, como, por exemplo, negócios jurídicos, casamento, o direito à propriedade, enfim, compra e venda, direito ambiental, enfim, diversos outros. Então aqui a gente nota que há uma dualidade bastante interessante no estudo do direito como ciência. E aqui eu quero pontuar justamente o direito posto pelo Estado, ou seja, o ordenamento jurídico, as leis, ou a Constituição Federal, enfim, as diversas maneiras que tem o direito positivo, mas também o direito natural, que muitas vezes ela se sobreleva, é imposta sobre as normativas do Estado. Então o direito natural é sim, por mais que seja simples de explicar, ele é muito importante no estudo do direito, e a gente vê isso durante todo o curso e na prática também. Então é bem importante de se ligar sobre a concepção do direito natural. Isso porque ele traz justamente a busca do que é justo independente da lei. Então é bastante interessante de observar isso. Então, a partir disso, a gente já sabe o que é o direito, a gente também já sabe que o direito é uma ciência, mas afinal, qual é a finalidade do direito? A gente tem diversas versões de qual é a finalidade do direito, eu vou trazer aqui pincelando rapidamente, porque é importante. Então, por exemplo, a gente tem o direito como uma função de vida social. A finalidade é desfavorecer o amplo relacionamento entre as pessoas e os grupos sociais, que é uma das bases do progresso da sociedade. Essa concepção quem traz é justamente Paulo Nader, que a gente comentou na aula anterior, e ele traz justamente uma concepção muito importante para o estudo do direito, para introduzir o estudo do direito. Outra concepção interessante é justamente a finalidade básica, ou seja, de garantir a coexistência pacífica entre os membros da sociedade. Então o que me impede, por exemplo, de querer enfrentar alguém? Nesse quesito, eu vou trazer um exemplo, por exemplo. O que te impede de bater em alguém? É justamente a coerção do Estado. Então, por exemplo, as normas dizem que se você bater em alguém, você será punido. Por quê? Porque você vai estar justamente ferindo a finalidade básica do direito, ou seja, a coexistência pacífica. Você não vai estar sendo pacífico, você vai estar sendo agressivo até. Então, é por isso que o direito está existindo também, e é uma concepção importante aqui para se tratar quanto à finalidade do direito. A terceira finalidade do direito que eu posso citar aqui é a máxima em direito, que na verdade significa ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Isso está introduzido na LINDB. Na LINDB, para quem não sabe, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa máxima que ele traz na LINDB é justamente o artigo 3º. Então aqui a gente percebe que eu, desde que nasci e me desenvolvi como pessoa, mesmo que eu não tenha lido a lei toda, eu preciso reconhecer, é algo intrínseco à minha natureza, à minha pessoa, à minha existência, melhor dizendo, que eu conheço a lei brasileira. Então, se eu cometo algo ilegal e eu alego que eu não sabia que era ilegal, tem justamente o artigo 3º da LINDB, que diz que ninguém pode dizer que desconhece a lei. Então, isso é um ponto importante, porque se você cometer um ato ilegal, mesmo que você realmente não soubesse que era ilegal,
você vai ter as penalidades providas. O último ponto para a gente finalizar sobre a finalidade do direito é justamente um conceito que Thomas Hobbes traz, e a gente estuda ele bastante em filosofia no ensino médio, mas a gente também vai estudar durante a faculdade. Do direito eu estudei Thomas Hobbes em ciência, teoria do Estado, se eu não me engano, na verdade. E ele diz assim, o Thomas Hobbes: o fim atribuído ao direito não é o de criar uma ordem ideal, mas uma ordem real de convivência. E essa frase do Thomas Hobbes se interliga diretamente com a finalidade básica, que é justamente a convivência pacífica que eu tinha dito anteriormente. Então, basicamente, o contrato social que o Thomas Hobbes traz na sua filosofia, no seu pensamento sociológico, é justamente a tentativa de trazer uma coexistência pacífica entre os membros da sociedade. Então isso é muito, muito importante para a gente ter em mente. Tudo aqui que, na verdade, que eu trouxe é muito importante. Enfim, essa é a finalidade do direito, de maneira resumida. E agora eu me despeço, gente, porque sim, chegamos no final do vídeo finalmente. Eu quero agradecer por vocês terem chegado até aqui. E fica o convite de você estar curtindo, comentando, compartilhando o vídeo para outras pessoas, comentando o que você gostou, o que você não gostou, o que poderia ser melhor. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!